Igreja do Avivamento, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que vocês chegaram aqui sentindo esse calor humano, quentinho de Deus. Que coisa boa, né? Bem feliz de ver cada um aqui. Eu gostaria de pedir para vocês que abram as Bíblias de vocês em Efésios 2. Amém? Amém. Ele vos deu a vida, estando vós mortos, nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito de que agora atua os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém? Amém. Que bom que as coisas não dependem de nós. Que bom que para você estar aqui hoje não dependeu de você. Que bom. Quanto de vocês hoje não tentou negociar? Eu falo assim, ai, tá frio, queria tanto assistir aquela série, ajuda cansado da semana, ou muitas vezes, que nem eu fiz algumas vezes, não, vou tirar as crianças no frio, coloca a culpa em outros, em terceiros. Quantos de nós não pensou assim hoje? Quantos de nós a cama não berrou o nosso nome hoje? Quantos? Mas mesmo assim, da mesma forma que a nossa carne estava lutando, o Espírito Santo também estava lutando, falando assim nos nossos ouvidos, vai lá, tem uma palavra para você, vai lá. Hoje eu quero ter intimidade contigo, vai lá, eu quero ter comunhão com você, vai lá, vai lá. E ficou nessa briga, mas glória a Deus, você está aqui. E que bom que você está aqui. Obrigada que você deixou hoje o seu espírito vencer, que o seu espírito estava sensível a ouvir a voz do Espírito Santo e decidiu falar assim, eu quero estar contigo hoje. Amém? Se coloque de pé, por favor. Senhor meu Deus, está aqui a tua igreja, papai. Senhor Jesus, hoje decidimos falar sim, Senhor. Então, por favor, papai, vem nos ministrar. Abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, que a gente esteja disposto, papai, a entender e estar contigo, Senhor Jesus. Arranca de nós todas as vontades ruins. Arranca de nós, Senhor, todos os demônios que tentam impedir a gente de entender o que vai ser ministrado aqui hoje, papai. Senhor Jesus, conduz esse culto conforme a tua vontade e o teu querer, papai. Sabemos que a tua presença já está nesse lugar, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor Jesus. Muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor. Vem, Senhor, lidando com cada um em especial, ministrando no coração deles, papai. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não volta vazia.
dia, papai. Então, que a tua palavra encontre hoje terrenos férteis no nosso coração, Senhor. Disposto, Senhor, a receber e aplicar a sua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, tem toda a liberdade nesse lugar. Que tudo flua conforme a tua vontade e teu querer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quantos aqui querem um toque do Senhor? Quantos aqui precisam e necessitam sair daqui tocados por Ele? Nós necessitamos, Pai, sair daqui tocados pela Tua presença, abastecidos, Senhor. Nós necessitamos, Pai, da Tua presença, da Tua vida. Peça para Ele, peça. Você tem toda a liberdade de falar com Ele. É teu momento de adorá-lo, é teu momento de buscá-lo. Nós chamamos, Pai, e nós queremos sentir, Senhor, a Tua presença por completo, dentro de nós, fazendo diferença, Senhor, em nós. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que Tua palavra me traz. Para Ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a Ti. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. A Ti meu coração, os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim, me entrego a Ti. Essa meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra Ti meu coração, os meus dedos fugirão. Teu toque é tudo que eu quero. Queremos o Teu toque, Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos sentir a Tua presença, Senhor. Queremos ser tocados, 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 tocados. Abra o coração aí. Eu abro o coração hoje aqui. Abra seu coração. Peça a Ele. Entra, Senhor. Entra e mexe comigo. Dá essa liberdade para Ele. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer algo novo. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu querer.
Continue buscando a Ele. Continue buscando a presença dEle. Nós queremos ser tocados, Senhor. Nós queremos, Senhor, te sentir por completo. Algo novo, Senhor, entrando, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre cada um aqui, Senhor. Enchendo, Senhor. Tu tens liberdade, Deus, de fazer algo extraordinário aqui, Senhor. Tu tens liberdade de começar algo extraordinário aqui, Senhor. É isso que nós clamamos, Pai. Algo extraordinário sobre cada vida, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E nós adoramos Te exaltar. Senhor, firmar essas palavras, Senhor. Para que essas palavras cheguem ao Teu trono. Declarando, Senhor, que o Senhor está aqui. Se movendo e fazendo, Senhor. Erga seus braços e adore a Ele. O único digno de exaltação, de adoração. Te adoramos, Pai. Declare porque Ele é esse Deus. Tu estás iluminando meu lado. Olha só o que Ele está fazendo. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei.
que já foi tocado por Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Só você que já foi tocado por esse Deus maravilhoso. Ei, Deus forte. Deus forte. Deus forte. Declare: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. De novo. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E agora, enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele é. Aplauda esse Deus maravilhoso. Sempre, sempre está comigo. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não está sozinho. Ei, o poderoso, o todo-poderoso está com você. Amém? Amém! Glória a Deus! E nós cremos, Pai, que Tu és poderoso, vitorioso, inabalável. E é isso que nós cremos, Pai. E é dessa forma que nós vamos pensar, é dessa forma que nós vamos tomar as nossas atitudes, acreditando com uma fé inabalável em quem Tu és, Pai. Tu és esse Deus poderoso. E não há nada que impeça o Senhor de fazer a Tua obra nas nossas vidas. E nós aqui, Senhor, estamos reunidos, Pai, declarando, Senhor, que Tu és sobre nossas vidas vitorioso. A nossa vida é Tua, Senhor. Lutamos com armas de fé. É armas de fé. Ei! Nada pode impedir, resistir. Porque nós estamos aqui, Senhor, convictos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso. Vitorioso és na tempestade. Teu nome vale, os reinos vêm.
Aplauda esse Deus poderoso. Esse Deus poderoso é nosso Pai. Esse Deus poderoso é quem cuida de nós. E nós declaramos, Pai, nós declaramos, Senhor, que não há, Senhor, muralhas, não há nada, Senhor, em nossas vidas que irão ficar de pé, Senhor, diante de quem Tu és. Todas as muralhas, Senhor, tudo que impede, Senhor, ou que impedia, não tem mais esse poder. Eu quero que você declare comigo que tudo isso já caiu por terra. Amém? Amém. Algo novo já começou na sua vida. Algo novo, algo novo, algo novo. E não adianta mais olhar para trás. Olhe só para frente. Porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Glorifiquem ao Senhor, aplauda Ele, porque Ele merece todo louvor, toda exaltação. E nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 127. Salmo 127, verso 1. Fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Em outras traduções fala, concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Amém. Aqui, o Senhor está nos convidando a colocar Ele como dono das nossas vidas, como um governante dos nossos dias, como um governante da nossa casa, como um governante do nosso trabalho, da nossa família, do nosso casamento, porque se Ele não for o Senhor da nossa vida, em vão nós viveremos. Se Ele não for o Senhor, o construtor da nossa casa, será inútil nós trabalharmos arduamente para construir ela, porque não haverá edificação, não haverá restauração, não haverá conclusão, não haverá prosperidade daquilo que nós vamos fazer. E prosperidade, como nós falamos aqui, não é o quanto de dinheiro você tem, mas o quanto que você faz dá certo. Porque eu acredito que, eu não sei vocês, mas vamos parar para refletir nessa palavra. Imagine que você tem muito dinheiro, tanto dinheiro que você gostaria de ter. E cada empreendimento que você for fazer, cada coisa que você for fazer, seja uma compra no supermercado, seja uma compra pela internet, seja um negócio para negociar, dá errado. Você fará algo você ter muito dinheiro se tudo aquilo que você está empreendendo está dando errado? Não. Por quê? Porque você não vai conseguir aplicar, pelo contrário, você terá prejuízos. Então, de nada vale ter muito dinheiro. Mas, se as coisas que você empreende e aquilo que você está buscando dá certo, você vai no supermercado e tem promoção. A pastora Tawane estava falando ontem lá na igreja do Norte, como ela foi num dia no supermercado e estava tudo em promoção. Então, aquilo que ela era para ganhar, gastar X, ela gastou menos X. Gastou a metade. Então, ela foi muito próspera naquela compra. Tudo aquilo que você for fazer, aquilo que
você for negociar, a prosperidade porque vai dar certo. Mas por que isso? Porque o Senhor é o dono da construção. Porque você fez do Senhor o dono da sua vida. Amém? Amém. A gente estava, essa semana, os nossos dias têm sido dias cansativos, né? Porque nós estamos aqui na igreja e eu não sei você, mas é o último evento, é o último compromisso que eu tenho do dia, por exemplo. Nós temos diversos compromissos no dia e a igreja acaba ficando por último, porque fica à noite, né? E a gente às vezes chega aqui cansado porque teve outros compromissos durante o dia. E a gente precisa continuar dando o nosso melhor e Deus requer que nós venhamos aqui dar o nosso melhor para Ele. Porque Ele não tem culpa que o culto é à noite. Está entendendo que é o último compromisso do dia? Pelo contrário, foi um momento que Ele separou, é um momento de descanso onde você vem descansar na casa do Senhor. Então, esse não é um momento, um compromisso do seu dia que você tem que ir lá e ficar cansado. Não, aqui é um momento para você descansar. A gente estava conversando com um casal essa semana lá na igreja, na célula, na verdade, e aí a esposa falou: eu não quero que o meu marido vá no culto e acabe dormindo, porque ele está cansado, porque ele acordou 4 da manhã, trabalhou um monte e fica dormindo. Então ele que fica em casa. Eu falei para ela: não. Se ele fica em casa, ele dorme? Não, ele não dorme até eu chegar do culto. E eu falei assim: então aonde é o lugar de descanso dele? Na casa do Senhor, onde ele está dormindo? Ou em casa, que ele fica esperando você chegar e não dorme? Onde é o lugar de descanso dele? Na casa do Senhor. E está tudo bem. E está tudo bem porque você veio para cá para receber de Deus algo que vai mudar a sua vida, algo que vai te transformar. Às vezes a gente vem para cá cansado e realmente às vezes a gente dá umas fechadas no olho, mas a palavra está entrando. Você não ficou em casa sem receber nada, porque lá você não tem nada para receber de Deus. Porque aonde que nós vamos ter a nossa fé acrescentada? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Ali no Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele podia ter passado por uma guerra, ele podia estar em peregrinação, ele podia estar em quantos trabalhos ele precisasse, mas ele se alegrou quando disseram, vamos à casa do Senhor, porque lá é um lugar de descanso. Amém? É um lugar que você sente, que você ouve, que você vai ser restaurado, que a sua vida vai ser transformada. Amém? Então não é um lugar de peso, pelo contrário, é um lugar de alívio. Mas se o Senhor você fizer do Senhor o construtor da sua casa, que você vai estar edificando a sua casa. Não sei se você já passou por algumas construções, eu acredito que sim, a nossa região é uma região com muitas construções, graças a Deus, mas é tão triste quando você vê um empreendimento que ele começou com uma grande propaganda, mas já parou na metade e os empreendedores não conseguiram terminar de construir. Não fica tão feio um prédio inacabado? Não fica tão feio sem um reboco, sem uma pintura? Não conseguiram vender os apartamentos e aquele prédio fica pela metade? Por quê? Porque não terminou a edificação. E nós precisamos terminar a edificação da nossa vida, mas para isso eu preciso que o Senhor seja o dono da construção, seja o construtor na minha vida, para que eu não seja um prédio inacabado, para que eu não seja um prédio sem estrutura e acabe ficando pelo caminho. E aquilo que era para ser lindo e maravilhoso e fazer a habitação para o lugar de outras pessoas, acaba sendo um prédio guardado, sem beleza. E hoje era um dos dias que eu e meu marido estavam muito cansados. Eu até falei, Senhor, se eu pudesse ficar em casa hoje. Mas eu falei, não, eu vou. E aí eu fiz uma oração para Deus. Deus, que hoje eu e o meu marido, que a gente está com sono, a gente não durma, mas meu filho que está bem agitado, durma. Em nome de Jesus, porque ele fica agitado. E tá todo mundo ouvindo ele nos últimos cultos. E quando eu estava ali na filmagem, eu olhei para cá e eu olhei, meu Deus, é um milagre, ele está dormindo.
É um milagre ele estar dormindo, ele está descansando na casa do Senhor. Porque se num lugar, lá em casa, ele não estaria dormindo. Pode ter certeza. E aqui onde tem barulho, onde tem música, onde tem luz, onde tem tudo, ele só tem 5 meses. Ele está caidinho no sono. Por quê? Porque ele está na casa do Senhor. Então ele veio para descansar. Então aqui é o seu lugar de descanso. Amém? Não é para todo mundo pegar o colchãozinho e ali dormir, não. Mas aqui é o descanso para a sua alma. Onde você pode respirar. E Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu ouvi tanta gente hoje. Ou eu falei com tantas pessoas hoje. Mas hoje eu preciso ouvir a tua voz. O que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem a dizer ao meu respeito. O que eu quero fazer do Senhor. O Senhor da minha vida. Amém? Amém. E para isso, você precisa confiar nele. Precisa confiar a tua casa, confiar a tua família, confiar as tuas finanças, confiar o teu trabalho, confiar tudo que é teu a ele, que ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Amém. Se você chegou até aqui, foi porque ele proporcionou esse momento para você. Você veio se encontrar com ele. Amém? Amém? E hoje vai ser um tempo precioso na sua vida. Então, eu quero te convidar para que você venha selar esse momento, consolidar, firmar esse momento, essa palavra diante do Senhor, porque o Senhor vai trazer um descanso, um renovo para a sua vida nessa noite. Mas para isso, você precisa fazer dele o seu Senhor, o seu governante. Amém? Amém. Então traga diante do altar o seu dízimo, a sua oferta, e a gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Colocamos a nossa semente, o nosso dízimo, a nossa oferta diante do Senhor. E nós declaramos que o Senhor, é o governante das nossas finanças. Então nós entregamos elas ao Senhor, aos seus cuidados. Em nome de Jesus pedimos a tua graça, a tua sabedoria sobre nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a administrar os recursos que o Senhor colocou na nossa mão. Nos dá sabedoria para isso e nos prospera. Que tudo aquilo que nós vamos fazer, empreender, tem ali a sua graça e tem ali a sua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, e venha tudo dar certo conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, nós declaramos os céus e as janelas dos céus abertas sobre a vida dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos também os pedidos de oração, os projetos de vida diante do Senhor. Que haja, Deus, milagres acontecendo na vida dessas pessoas, Pai, que fizeram o projeto de vida. Que haja, Senhor, a resposta das suas orações, dos seus pedidos, conforme a vontade do Senhor para a vida delas. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, receba a nossa resposta. Glória a Deus, amém, aleluia! Não, mais forte, até para Jesus tem que ser o nosso melhor, né? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pai, obrigado por este tempo, pela tua presença que é viva, santa e eficaz, nem mesmo com juiz, Senhor. Tu conheces o coração de cada um daqueles que o Senhor trouxe ao santuário, que a tua presença se manifeste no coração de cada um deles. Os aquebranta, meu Deus, que nenhuma serpente enganosa, Senhor, distorça a palavra daquilo que o Senhor deseja falar, ministrar ou agir, mas vem com jus, vem com pompas e faz, Senhor, algo incrível e extraordinário na vida de cada um de nós. Não é em vão que nós nos reunimos, a tua palavra fala que onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome, ali o Senhor está, e nós temos essa certeza, essa convicção por aquilo que o Senhor tem dito, Senhor, que o Senhor está neste lugar. Então vem mesmo e ministra o coração, sara, Senhor, aquele que está doente, meu Deus, de uma forma poderosa, aquele que está cansado, Senhor, dá vigor, meu Deus, dá ânimo, Senhor, renova as suas forças,
fortalece a fé, anima o coração, tira o peso, o tormento, a exaustão, Senhor, dá ânimo, bom ânimo esteja presente na vida de cada um de nós. Aquele que está se sentindo só, solitário, Deus, Tu és, Senhor, aquele, Senhor, que pode preencher esse vazio e trazer, Senhor, ali, Senhor, alegria, Senhor, em nome de Jesus, e sustentar, Senhor, a solidão de uma forma poderosa, onde ninguém se sinta só. Meu Deus, vem com poder e grande graça, faz um milagre na vida de cada um de nós e faz uma obra linda e gigante. Espírito da profecia, da revelação, se manifeste neste lugar de uma forma extraordinária e faz jus ao Teu nome, Senhor. Nós declaramos cercado esse ambiente com os Teus santos anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins. O Senhor, meu Deus, venha, Senhor, trabalhar e nós damos liberdade para o Teu Espírito fazer aquilo que o Senhor desejar. O Senhor se manifeste, Deus, como o Senhor quiser. Anjos ministradores também têm liberdade para tocar no povo e fazer aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Às vezes eu venho aqui, tem tanta coisa para falar, e quando a gente chega aqui, às vezes não sabe muito bem o que falar, né? Porque é tanta informação, né? Mas eu quero começar falando sobre algo que eu vi na terça-feira aqui, na igreja, quando a gente estava reunido com os líderes. Eu vi uma torneira de prata, bem grande, ela era grande. Não era gigante, mas era bem grande. E saía um líquido dela, água, mas a água não era branca, era uma água limpa. Não era suja, mas era amarela, uma água amarela saía. E ela era brilhante, aquela água. Eu disse assim, parece que eu já vi essa água em algum lugar. Eu não sabia onde eu tinha visto aquela água. E passou-se um dia, passou outro. Hoje, então, quando eu acordei de manhã, o Espírito Santo, então, ministrou meu coração e falou, energético. Aí eu me lembrei do Nitrix, não sei se vocês já tomaram Nitrix, né? Tem um que é amarelinho, bem amarelinho, e é brilhoso aquele líquido, né? E eu falei, puxa vida, então da torneira estava vindo energia, estava vindo um tipo de um energético. Energético é poder, e eu e você precisamos de poder, amém? E a Bíblia diz que o Evangelho é poder. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, o Evangelho é poder. O Evangelho é uma boa notícia para mim e para você, amém? Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que diz a palavra de Deus, porque Deus sempre tem uma boa notícia para nós. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, Deus tem uma boa notícia para você. Junto com isso, eu levantei e falei para o meu marido, Deus, a sorte voltou para nós novamente. Você consegue entender? Porque tem fases na nossa vida em que nós vivemos o extraordinário, o incrível, vivemos assim coisas maravilhosas, mas tem fases em que nós vivemos provações, vivemos momentos difíceis, momentos complicados, momentos tristes, até momentos de perdas, momentos de abandono, né? Jesus, ele não nos enganou, ele não nos prometeu felicidade. Jesus, ele nos prometeu uma vida abundante, ele nos prometeu uma vida plena, uma vida completa. Então você vai ter uma vida completa. Para você ter uma vida completa, você vai passar por várias provações, para testar a sua fé, para ver como você está, para ver se você crê realmente naquilo que você diz, para ver se você realmente acredita naquilo que Deus tem dito ao seu coração. Então nós vivemos momentos assim, difíceis, complicados. Então são fases que nós vivemos. Nem sempre você vai estar na melhor fase da sua vida. Vai ter momentos que vão ser momentos difíceis, momentos complicados, mas naqueles momentos o Senhor está ali conosco, amém? Então Deus, ele não nos abandona, ele está conosco. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que quem leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo é o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus está conosco em todas as situações, até em meio às tentações. Ele está ali do nosso lado. Mas quem vai ser tentado é eu e você. Eu e você quem temos que olhar para a tentação e dizer, não, eu estou com fome, mas nem só de pão vive o homem. Então você vai conseguir lidar com as situações de acordo com aquilo que você tem aprendido no momento bom da sua vida. Então os momentos bons, as fases boas que nós vivemos, que nós enfrentamos, elas vêm para que quando vier o dia difícil, o dia complicado, o dia mau, a gente saiba como lidar com esse dia mau, com toda a bagagem que nós aprendemos no dia bom. Então não existe uma felicidade plena, completa.
Você entende? Essa felicidade que Jesus nos promete está na eternidade. Mas para mim chegar nessa felicidade, onde não vai haver choro, onde não vai haver dor, né? Para mim chegar nesse lugar, eu preciso passar por este lugar que eu estou. Você entende? E passar perseverante, enfrentando todas as provações, enfrentando todas as situações, com fé, acreditando que o Senhor é Deus comigo. Amém? E há momentos em que a gente não consegue perceber e ver Deus. Há momentos que as dores, elas são complicadas, elas são muito difíceis, e tem dias que é bem complicado para levantar até o garfo para comer. Mas, nesse momento, eu preciso entender que o Senhor está ali comigo. Amém? E que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala disso, a Bíblia fala disso com relação à vida de Jó. O salmista, ele fala sobre isso. E também aqui o que eu quero falar hoje é que Deus mudou o cativeiro de Jó. Então Deus vai mudar hoje. Hoje começa uma nova fase na sua vida. Deus, você vai sair daqui hoje com o seu cativeiro mudado. Eu acho que ninguém entendeu. Você vai sair desse lugar hoje. Não é uma palavra do homem nem da mulher, é uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida dessa igreja. Não sei como vai ser para as outras igrejas, mas para você, Deus está mudando o cativeiro. Amém. Então, algo que Deus falou e é fresquinho do céu, então nós recebemos. Então você é privilegiado. Olha para a pessoa que está perto de você. Você é privilegiado por ter chegado até aqui hoje. Eu não sei quanto foi difícil, quanto foi fácil, como foi para você chegar até aqui, mas você que venceu e conseguiu chegar até aqui, você está recebendo do céu uma palavrinha para você, que é Deus está mudando a sua sorte. Amém? Está trazendo de volta algo que por um tempo havia se perdido. Então, louvado seja Deus. Eu quero falar dessa mulher, a mulher samaritana. Vamos ler lá? João, capítulo número 4. E o verso de número 1 em diante. João 4, verso de número 1. E quando veio, vamos ler por aqui. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho, se assentou assim junto à fonte. E era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te disse dá-me de beber, tu ia pedir, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
nossos pais adoravam neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crime, e a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais a quem adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os discípulos, se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher em seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, veja, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ok, até aqui. Amém? Aqui nós lemos a história de uma mulher que ela é denominada como uma mulher samaritana. Essa mulher aqui, ela era uma mulher frustrada, né? Nós estávamos falando aqui na terça-feira sobre isso. Existe uma coisa chamada dependência emocional, né? Quando nós dependemos emocionalmente de alguém, isso se torna dentro do nosso coração uma idolatria. E Deus não quer que a gente tenha ídolos. Você entende? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que Deus dá para Moisés é que eu ame a Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu começo a depender emocionalmente das pessoas, eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas e eu coloco o meu coração, o meu amor e todo o meu foco em cima de uma só pessoa. E isso é cruel. Por que é cruel? Porque as pessoas elas não conseguem responder à nossa expectativa. E nós nos frustramos. E às vezes, por causa de uma frustração, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, eu estava falando sobre isso, que quando você depende emocionalmente de alguém, isso se torna uma idolatria. Quando você quer viver independente, isso se torna um orgulho, que também é um problema mais sério, ou tão sério quanto a idolatria. Você entende? Porque eu quero andar independente, como se eu fosse o suficiente. A idolatria acaba se tornando eu mesmo. Então eu preciso viver como uma pessoa dependente das pessoas, sim, mas não emocionalmente. Nós somos um corpo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, a figura de Jesus explicando a igreja é assim, ele é o cabeça, o governo, e nós somos o corpo, os membros desse corpo. Nós trabalhamos para Deus. Eu lembro que uma vez a gente foi para o Rio de Janeiro, foi a primeira vez, foi a vez que eu andei de avião, e eu parecia uma criança, eu ia na janela, não deixei ninguém na janela, eu vou na janela, e ali eu ficava olhando da janela, e olhando assim no vizinho, eu batia foto, e eu filmava, e eu fazia tudo, e de repente quando o avião foi decolando, eu fui vendo a cidade, as pessoas eram como se fossem formiguinhas tão pequenininhas, e os ônibus tão pequenos, parecia carrinho de criança, sabe? Uma coisa tão pequena, e os carros tão pequenos, as pontes. Eu lembro que eu disse para Deus assim, meu Deus, como que o Senhor dá conta de tudo? Eu não consigo dar conta da minha casa, Deus, das minhas coisas, da minha vida. Eu não consigo dar conta. Como é que o Senhor consegue cuidar de tudo? E naquela hora Deus falou rapidamente no meu espírito e disse, eu conto com os meus filhos. Eu falei, uau, que tremendo. Então Deus, para abençoar você, para falar com você, para fazer um milagre na sua vida, Ele vai usar um dos filhos dele. Mas o que eu não posso é depender dessas pessoas que são usadas por Deus. Entendeu? Eu preciso entender que é Deus quem faz todas as coisas, é Ele quem controla. E Ele vai usar quem está disposto, quem está disponível. As pessoas não têm nada para
para nos dar. Elas são imperfeitas, sendo trabalhadas para a perfeição. Aquele que começa uma boa obra vai terminar. Então elas não são ainda perfeitas. E nós não podemos colocar nossa expectativa em cima das pessoas e nem dos homens. Porque se nós colocarmos ali, nós vamos nos frustrar e vamos querer parar de viver a nossa vida, a vida abundante que Jesus morreu para nos dar, para poder viver em prol disso. Essa mulher, ela era uma mulher frustrada. Ela já tinha passado por 5 casamentos, ela já estava no 6º casamento, ela estava ali tirando água, Jesus pede água, ela então questiona Jesus por estar pedindo água, e nesse questionamento, então, ele diz, então, ele oferece água, aquele que estava com sede, agora diz que tem uma água para dar. Ele diz, eu tenho uma água diferente dessa que tu está bebendo. Ela estava bebendo de uma água que era as emoções dela, os sentimentos dela, as vontades dela. Ela estava bebendo de água daquilo que precisava. Eu não sei você, mas cada um de nós temos fraquezas, e nessas fraquezas que nós temos necessidade de suprir, e nós estamos insatisfeitos, existe uma insatisfação dentro da nossa alma. E nós, por causa dessa insatisfação, nós buscamos em coisas, buscamos preencher em coisas, às vezes uma soma de dinheiro, às vezes compras compulsivas, gastando mais do que ganhamos, às vezes em pornografia, às vezes em amores, às vezes em namoro, às vezes em viagens ou em tantas coisas. Nós tentamos suprir aquela insatisfação que existe dentro de nós, e nós precisamos que cada vez aquele prazer acaba e tem que vir de novo, tem que vir de novo. Isso é muito cansativo, então é algo que sempre a gente vai ter que ficar bebendo. E Jesus diz, olha, se tu beber dessa água que eu tenho para te dar, nunca mais tu vai precisar viver isso. Tu vai ficar satisfeita, tu vai poder viver uma vida. Se tu tem, ok. Se tu não tem, ok. E está tudo bem. O importante é que tu viva e tu está satisfeito porque tu está vivo. E isso que é o legal de tudo isso. E ela disse, onde que eu pego dessa água? Eu não quero mais ficar trocando de relacionamento, porque esse relacionamento uma hora tá bom, outro relacionamento aí não tá mais bom, pega outro, aí não tá mais bom, pega outro, aí não tá mais bom, pega outro, aí não tá mais bom, pega outro. Não, quando essa mulher sai daqui, Jesus diz, vai lá e busca o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E se ela dissesse bem, eu tinha 5, esse que tu tem agora não é teu também, mas, e ela sai dali, ela vai buscar uma cidade. Porque agora a alma dela estava satisfeita, ela não colocou mais as expectativas nela, naquilo que era a solidão dela, naquilo que era a frustração dela, naquilo que eram os medos dela. Então ela deixou de depender emocionalmente de um relacionamento para poder ser feliz. Então eu não posso, é cruel eu colocar a minha expectativa de felicidade em cima das pessoas, em cima dos meus filhos, em cima do meu marido, em cima da igreja. Você consegue entender? Estou falando em cima de um trabalho, em cima de uma soma de dinheiro, em cima de uma profissão. Para mim ser feliz eu tenho que me dar melhor nisso. Para mim ser feliz eu preciso ter isso perfeito. Para mim ser feliz eu preciso ter o carro do ano. Para mim ser feliz eu preciso ter o sapato da moda. Para mim ser feliz eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, se você bebe de Jesus, vai haver uma satisfação dentro de você, aonde você não vai precisar ficar procurando em coisas. Você entende? Por que nós procuramos em coisas e em pessoas? Porque dentro de nós existe uma insatisfação e nós não estamos bebendo da fonte correta. Olha para a pessoa que está perto de você, não está bebendo da fonte correta. De água que você está bebendo é de poço. Mas a água que ele quer te dar é de uma torneira que jorra energético, que jorra energia, que jorra uma boa notícia, porque quem anda com Cristo, com Jesus, todos os dias tem uma boa notícia. Você entende? Apesar do mundo ter aflição, e ele diz assim, te anima. Você diz, como que eu vou me animar? E meio a aflição, porque é uma decisão que eu tomo. Não é um sentimento. Se eu olhar para o que eu estou vivendo, eu não vou me animar. Se eu olhar para as coisas que não estão dando certo, eu não vou me animar. Mas se eu olhar para Jesus, ele venceu, e você olha para você e você diz, ele é o meu referencial.
legal, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu estava dizendo para Deus essa semana, puxa, por que a vida não é tão mais fácil, né? Olha só, né? A gente vai conversando com Deus e vai falando essas coisas. Por que a vida não pode ser mais legal assim? Tudo tem que ser confronto, tudo tem que gerar arrependimento, tudo tem que gerar mudança, tudo tem que gerar uma renúncia, tudo a gente tem que abrir mão de algo para poder ter outra coisa, né? De Deus. Por que a vida não é mais fácil? Olha, vocês vão viver a facilidade do Evangelho, vocês vão viver o amor de Cristo. E nós vivemos o amor de Cristo, mas o amor de Cristo não é coraçãozinho, não é amor, I love you, ai, amo você, ai, queridinha, ai, lindinho, ai, lindinha que você é. Não, o amor de Jesus é sofredor. O que está falando, apóstolo? É isso. Você vai ter que abrir mão das suas emoções, de viver pelos seus sentimentos, para viver por aquilo que Deus diz pela palavra. O que ela faz? Ela não vai buscar mais o marido, porque acabou-se dependência emocional. Você entende? Ela bebeu de uma água, ela não precisou mais ter sede. Quando nós olhamos para o jardim do paraíso, o jardim do Éden, nós vamos olhar lá que Adão vivia no jardim, governando o jardim, e estava tudo certo. E o Adão não estava infeliz. Mas Deus olhou e disse, não é bom que o homem viva só. Quem fala isso é Deus. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Entendeu? Deus quem decidiu fazer uma ajudadora. Deus vai lá e faz uma ajudadora com o homem. E coloca lá no jardim. Né? Por quê? Porque ele olhou e disse, não é bom que ele fique sozinho. Não tá bom. Ele precisa de alguém que incomode ele. Por quê? Mas isso que ele aprendeu comigo, ele vai poder conseguir colocar em prática. Ele vai ter que cuidar de alguém, né? E amar alguém como eu amo ele. E ali Deus faz, então, essa ajudadora, essa auxiliadora, né? Nós sabemos que os homens, as mulheres, elas são umas construtoras. Olha para a pessoa que está perto de você, a mulher é construtora. Né? Tudo que é construído vem da mulher, pode ver, né? As mulheres que colocam os filhos no mundo, né? Mas os homens têm o material, né? O material vem deles, a semente vem deles, né? Sem material não tem construção. E sem construção, com material, sem construtora, não tem uma edificação. Então, nós sabemos que as duas partes são importantes. Tudo é muito importante. Mas o que eu tenho que fazer? Não viver uma dependência emocional. Aqui o Adão começa a depender emocionalmente da Eva. Você entende o que a Eva diz? As emoções dele, o que são as emoções, os sentimentos, as vontades vivem em prol do que a Eva, não mais em prol do que Deus tinha dito, mas em prol do que a Eva faz, do que a Eva diz. E é onde ele acaba se perdendo. Então ele pode depender sim da Eva. Você entende? Não entendeu? Tem que depender. Isso é humildade. Eva, eu preciso de você. Lava a louça. Eva, eu preciso de você. Cadê minhas pernas? Eva, eu preciso de você. Cadê o feijão pronto? Eva, eu preciso de você. É uma dependência. Mas colocar suas emoções em cima é complicado. Você entende? Porque ninguém vai conseguir responder a isso. E a mesma coisa as mulheres. Depender emocionalmente de um homem. Elas dependem sim. Eles são os protetores. Você entende? O que está falando? Já vou chegar lá. Não é só para casal não, tá? Não é só para casamento, porque é para nós, para a vida. Você entende o que eu estou falando? Então, eles são os provedores, eles são como é que eu vou falar? Os protetores, eles são os guardiões, mas eu depender emocionalmente de que, é dia de Natal e ele não me deu presente. Ele nem fez isso para mim. É emoção, já está colocando as emoções, não é dele que você tem que depender disso. Por mais que eles sejam os provedores, você consegue entender? Vai vir
a partir da mão deles, aquilo que Deus deseja trazer para você. E se não veio, Deus não deseja te dar, você não tem juízo ainda para administrar. Muito difícil essa palavra, né? Eu queria falar do poder de uma semente, mas não, Deus, hoje orando, Deus me deu essa palavra. E eu não posso sair disso, porque senão Deus pega, né? Às vezes a gente quer agradar muitas pessoas, né? Vocês também são assim? Às vezes quando a gente fica embaixo de condenação, de acusação, a gente sai do ambiente de, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Eu não devia ter falado aquilo. Será que é uma coisa? Será que não? Por mais que você tenha falado uma verdade, você quer... Por que a gente fica nessa condenação e acusação? Porque às vezes a gente quer agradar mais as pessoas do que a Deus. E nós não podemos querer agradar mais as pessoas do que a Deus. Amém? Porque é de Deus que veio o sopro de vida. Olha para você está dizendo, quando você está vivo, por causa de Deus. Tranca a respiração assim um pouquinho. Já pensou ficar o dia todo assim? Por quê? Porque quem te deu esse ar que você respira foi Deus. Você entende? Então eu não posso depender emocionalmente das pessoas. Eu preciso depender de Deus. Porque quando eu dependo emocionalmente das pessoas, eu vou sair frustrada, decepcionada, chateada, magoada. Você entende? Mas quando eu dependo de Deus, eu vou sair cheia de vida. Porque Jesus disse que ele veio trazer. O que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer vida. Jesus veio realizar todos os meus desejos? Não. Jesus veio trazer vida. Ele satisfaz, sim, desejos do nosso coração. Segundo a vontade dele, segundo o que você estiver pronto para receber os desejos. Desde que você entregue o seu caminho ao Senhor. Se eu não entrego o meu caminho ao Senhor, o que é entregar o caminho? A minha vida, o meu caminhar, as minhas decisões, o meu futuro. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, Ele traz descanso para a minha alma e satisfaz os desejos do meu coração. Mas antes dele satisfazer os desejos do meu coração, que está no Salmo 37, eu preciso entregar a Ele o meu caminhar. E não é no seu caminhar, Deus, eu vou entregar a rua José Quintino Pereira para o Senhor. Não. É as suas decisões, é as suas vontades, é viver uma vida de renúncia para poder ter desejos do seu coração respondidos. O Salomão, ele diz que tudo o que a alma dele desejou, ele teve. Tudo. E tu vai ler e diz, meu cara teve tudo, inclusive 1000 mulheres. Tadinho, né? Então ele teve muita coisa. Não, acabou com o cara, né? Então assim, gente, ele recebeu tudo, mas ele diz lá no final de Eclesiastes, que tudo é verdade. Que o final de tudo é temer a Deus, ter respeito pelo que Deus diz que fala, por aquilo que Deus está dizendo. Então, voltando para essa mulher, ela tinha uma vida frustrada. Tu não vê mais ela falando nada. Ele que são vários versículos, nós não lemos todos, mas ele conversando com ela o tempo inteiro, e ali ele fala muita coisa para essa mulher. Ensina ela e diz para ela que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer que eu posso adorar a Deus sem ser de verdade. Se eu dependo de alguém emocionalmente, eu não vou conseguir adorar a Deus de verdade. Porque a minha adoração está sendo desviada para outra coisa. Então eu preciso ter um foco, voltar para a casinha. Se eu quero viver a vida plena, você entende, a vida completa que Jesus veio trazer para mim, eu preciso aprender a tirar os ídolos do meu coração. Um filho pode ser um ídolo, uma filha pode ser um ídolo. Você entende? Um trabalho pode ser um ídolo, um carro pode ser um ídolo, um marido pode ser um ídolo, uma esposa pode ser um ídolo. E eu preciso não depender emocionalmente. Por que ele se tornou um ídolo? Porque houve uma dependência emocional. Um namorado pode ser um ídolo.
uma conquista que você tem. Tudo isso são coisas importantes para nós e que Deus nos dá e nós precisamos, você entende? Tudo isso é muito importante. Mas se eu começo a depender daquilo que eu tenho para ser feliz, para que aquilo dê tudo certinho, que aquilo seja tudo perfeito, que aquilo seja tudo desse jeito, que aquilo seja não sei o quê, eu preciso mostrar para as pessoas que a minha vida é boa, é perfeita. Ídolo, porque não existe isso. Você entende? Jesus nos ensina. Ele veio com, eu estava falando, nós estávamos conversando em casa, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre uma vida de propósito. Aí eu falei para Deus, puxa, que bom seria se a vida fosse toda certinha, toda direitinha, tudo bonitinho, fosse só amorzinho, fosse só coisinha boa, né? Todo mundo tivesse com saúde, todo mundo tivesse as suas necessidades supridas, todo mundo tivesse os seus sonhos realizados. Seria tão bom isso, seria tão bom, Deus. Por que não é assim? Por que a gente tem que viver, às vezes, momentos tão difíceis e tão complicados? Né? Por que é tão difícil, às vezes, para poder viver, sendo que o Senhor está na nossa vida, sendo que nós já recebemos a Cristo? Você entende? E por que a gente tem que passar, às vezes, por algumas adversidades? E então, eu falando com Deus sobre isso, e Deus falou, por causa do propósito. Nós nascemos com propósito. E daí eu comentei com meu marido isso, e aí eu falei assim, por que? Eu quero ler para vocês. Aí eu falei assim, por que a gente não vive isso? Por que Deus não nos promete isso? Deus não nos promete. Se os homens prometerem, eles mentiram para você. Amém? Lendo a Bíblia, você vai ver que nenhum personagem bíblico viveu o extraordinário, uma vida feliz. Todos eles tiveram altos e baixos, né? Então, por que a gente não consegue viver isso? Por que essa mulher não conseguiu ter tudo o que ela queria? Ela tinha que abrir mão de uma coisa para poder ter outra. E nós conseguimos ver isso. E aí eu estava conversando, e Deus falou sobre o propósito. E se você depende emocionalmente de alguém, você não vai conseguir viver o propósito. E daí eu comentei com ele, ele falou assim, ó. Eu falei, algumas pessoas conseguem viver isso. Por que outras não? Daí ele estava falando, porque quando você nasce com uma responsabilidade para cumprir. Amém? Repita comigo, diga, quando eu nasço, eu nasci com uma responsabilidade. E eu preciso cumprir. Se Deus não te deu uma responsabilidade, você pode viver o normal. Mas se Deus te deu uma responsabilidade, você vai viver o extraordinário. Você entende? A Eva tinha uma responsabilidade, ajudar o Adão, não escutar a serpente. Você entende? Ela tinha um propósito, ser uma auxiliadora para o Adão. Mas ela quis o quê? Governar o Adão. O que aconteceu? Expulsão do paraíso. Você entende? Mesmo assim, ela sai com um casaco de pele. Vocês entendem? Né? Mas ela sai ali com uma roupa de cordeiro. Ele sai ali com uma roupa de cordeiro. Quem que deu a casaco de pele para Eva? Foi o Adão? Hã? Deus que deu. Você entende? Tudo que eu preciso, eu tenho que depender de Deus. Até quando eu erro, até quando eu peco, até quando eu faço coisa errada, não é o Adão que tem que dar. Não é a Eva que tem que dar. Não é o filho que tem que dar. Não é a igreja que tem que dar. Não é o patrão que tem que dar. Não é o prefeito que tem que dar. Não é a cidade que tem que dar. É eu que tenho que depender emocionalmente de Deus. Não dos homens. Então o que acontece? Quando eles erraram, eles se esconderam. Porque o que o Adão podia proporcionar para ela era só umas folhas de figueira. Eu não sei se era figueira, o que era, mas só umas folhas. Mas Deus não. Deus proporciona um casaco de pele. Você entende? Para cobrir ela. Para cobrir ele. Deus é ele quem vai prover todas as coisas, né? A gente escuta muito isso. Porque o homem tem que ser provedor. Eu escutei uma pessoa falando para mim. Eu falei, mas tá, o que tu quer? Tu quer um cara que te banca? Aí ela falou, eu quero um cara que paga a minha luz, que paga a minha água, que compra a minha comida. Eu quero alguém que faz isso, que faz aquilo. Eu falei, é legal.
Falei, é bacana, é bom ter isso. Eu falei, só que se Deus pode fazer, tu pode trabalhar, Deus pode te dar, tu pode ter liberdade, Ele pode ter um cara bacana do teu lado, você consegue entender? Mas a gente escuta muito, porque o homem é provedor, porque o homem tem que ser provedor, porque o homem tem... Qual é o sentido de um homem ser provedor? O homem fazer tudo com a mulher. Então a mulher está ajudando em quê? Então essa história é uma história que já está errada. Em 1843, lá, se eu não me engano, foi feito isso, onde a mulher ia com o homem para a roça, e lá eles, na lavoura, eles trabalhavam juntos, eles voltavam juntos da lavoura, os dois trabalhavam juntos, e os dois voltavam juntos, e eles cuidavam da casa junto, um botava lenha e ela fazia comida, e de manhã eles cuidavam das crianças, as crianças iam junto, você entende? É tudo junto, isso que é o legal, que você está junto. Então você tem alguém que te ajuda, você tem alguém que te governa, você tem alguém que usa a força, né? Os homens têm a força, as mulheres têm a sabedoria, isso é tão legal, você entende? Mas o homem vem e distorce tudo. Não, agora, e aí as mulheres distorcem tudo. Eu falei, se tu quiser a provisão, tu vai ficar só com isso, tu não vai ter o homem. Como assim? Não vai ter, porque não dá para ter tudo. Entendeu? Agora, se tu quiser ser uma ajudadora, ajudar ele a construir as coisas, para ter as coisas, tu vai ter então um governante, tu vai ter ele junto. Vocês entendem? Amém. Então, eu não estou falando mal das mulheres, ao contrário, tá? Ensinando a mim também, principalmente, né? Então, assim, eu estou falando que nós precisamos entender de quem eu tenho que depender. A provisão vem do Senhor. O casaco de pele vem do Senhor. Você entende? O jardim é do Senhor. Amém? Amém. Então é para Ele que eu tenho que... Então não tem que ficar escutando tantas vozes. A voz da serpente está falando, mas ela é minha amiga, ela é sua amiga, mas ela não está falando igual Deus fala. Então não escuta, sai dali. Vai dar um bug na tua mente, entendeu? E tu vai querer que o Adão escute também a serpente quando ele estava escutando a Deus. E se ele tem dependência emocional de você, ele vai acabar escutando você, escuta a serpente. E o que vai dar nisso? O que vai resultar nisso? Expulsão de um paraíso. Então aí, eu disse para Deus, puxa, então, nada é tão bonzinho assim, tão legal, tudo bonitinho. Nem no paraíso, porque a serpente, Satanás entra no paraíso, entra no corpo da serpente, entra no corpo de amigos, entra no corpo de amigas. Você consegue entender? Entra às vezes no corpo de um filho, entra às vezes no corpo de um cônjuge, entra às vezes no corpo de alguém para poder bagunçar a vida da gente e fazer com que a vida da gente viva uma tortura. E o que eu tenho que fazer? Entender que eles são queridos, mas eu não posso depender do que eles dizem. Eu tenho que depender do que Deus diz. E daí então eu vou ter a minha alma satisfeita e não vou viver uma frustração, não vou viver uma decepção, porque a sua vida não é uma decepção. A sua vida custou o preço de um sangue. Talvez você diga, a salvação é de graça para você, mas não foi para Jesus. E o sangue que custa a sua vida é um sangue de um rei, um sangue real, um sangue de um único filho. E hoje é primogênito, mas foi único. Você entende? Deus matou o filho dele para poder ganhar você. Então eu preciso valorizar isso. Eu quero uma eternidade com Deus. Eu sei que existem muitas coisas que nós desejamos, muitas coisas que, muitos sonhos que ainda não foram realizados, mas a Bíblia diz, e eu vou ficar com a Bíblia, diz que se eu for fiel no pouco, eu não sei o que você tem, mas o que você tem, você seja fiel. O que Deus deu para você? Deus não me deu muita coisa. Me deu um calçado, me deu uma família,
seja fiel a isso. Deus me deu um trabalho, seja fiel a esse trabalho. Deus me deu uma igreja, seja fiel a essa igreja. Deus me deu um mercado para comprar, não é o toque, mas é o mercadinho, é mais caro, mas é o que Deus te deu, seja fiel àquele mercado. Você consegue entender? Seja fiel àquilo que Deus te deu. Deus vai te colocar sobre o mundo. É Deus quem vai te levantar. É Deus quem vai te levar. É Deus quem vai te dar. Porque é Ele que é o provedor. Então existe um governante sobre você. Que é governado por Ele também. E quando o governante fica cabeçudo, você é cabeça para ser o cabeçudo, você ora. Deus então transforma todas as coisas. Você entende? Houve uma transformação na vida dessa mulher. Houve uma mudança na vida dessa mulher. Quando ela parou de ouvir os homens e começou a ouvir Jesus. Quando ela parou de ouvir aquilo que ela precisava, que a alma dela necessitava, para ouvir o que Jesus tinha a lhe dizer. Amém? Amém. Então, como diz o meu marido, se foi Deus que te deu uma responsabilidade para cumprir, tu tem que cumprir. Deus deu uma responsabilidade para Jesus. Jesus não ficou embaraçando com os homens. Você entende? Ele focou no seu propósito até o final. Emocionalmente eu posso depender de Deus. Posso ou não posso? Posso. E isso traz humildade. Mas quando eu começo a depender das pessoas, eu me tornei uma idólatra. As pessoas não conseguem suprir as minhas carências. Elas não vão conseguir. Nada vai ser suficiente para você. Gente, compra um carro novo para vocês verem. Anda com ele a primeira semana, você se acha, você se sente o melhor dos melhores, e tu anda e tu pensa assim, eu sou o bom da cidade. 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu já disse, puxa, esse carro já não é mais tão bom. Entra num emprego novo. Tu quer a promoção, aí tu foi promovido, tu está se achando o máximo, entende? De repente, cansou, enjoou, passou, porque isso é vida. É vida vivendo por sentimentos e necessidades e coisas. Aí tu compra uma roupa, tu se sente o melhor do lugar. Mas na outra semana tem que comprar outra roupa. Eu era assim, igual essa mulher samaritana. Eu precisava de comprar roupa para poder ser feliz. Comprava roupa, era feliz. Ai, aí na outra semana eu tenho que comprar roupa de novo. Aí na outra semana eu tenho que comprar roupa de novo. E na outra semana eu comprava roupa de novo e eu ganhava muito bem. Mas eu gastava mais do que eu ganhava. Então eu vivia uma vida sem dormir. Mas eu tinha que comprar roupa, era mais forte do que eu. Era mais forte do que eu. Até que eu encontrei Jesus e eu vi que eu não precisava disso. Você entende? Não era a roupa que fazia que me dava um valor. Não é a roupa que faz de mim uma pessoa especial. Não é isso. É a luz que eu transmito. Você entende? Você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Não que você vai ser tirado desse mundo. Você vai estar nesse mundo. Mas não ser desse mundo. Estando nesse mundo, falando com pessoas do mundo, mas sendo luz para elas em meio às trevas. Em meio ao caos que elas vivem. Você entende? Então Deus não te chamou para ser um caramelo. Ai, que lindo. Ai, que linda. Ai, que gostoso. Ai, que... Ele te chama para ser sal. Você entende? Então, às vezes as pessoas querem que a gente seja tão doce, fale tanta coisa linda para elas e não, nós não podemos. Jesus nunca vai concordar comigo. Você entende? Ele vai me amar, falando uma verdade que eu preciso ouvir. Quem entendeu? Glória a Deus. E Jesus conversa com essa mulher, ele fala para ela, eu não sei como você iria ficar, mas eu ia dizer assim, quem te contou? Quem te contou que eu estou no sexto marido? Quem falou uma coisa dessa para ti? O que tu está pensando de mim? Não sei como você iria dizer.
Você entende? Mas eu não posso depender emocionalmente disso. Eu preciso entender que ele está ali. A palavra veio para me confrontar, para me ensinar, para me ajudar a cair na real e entender que eu posso ser plena. Então, a felicidade é momentânea, é passageira. Você vai ter dias felizes, dias incríveis, dias extraordinários, dia que você vai pular, que você vai dançar, que você vai gritar, que você vai contar muita coisa linda, e vai ter dia que você vai chorar, chorar, porque você tem ela também. Mas o choro dura uma noite, a alegria vem de manhã. Ai, que bom, de manhã já vai vir alegria, sai choro. Você entende? Tem dias que você vai estar bem cabeludo, tem dia que você vai estar descabelado, tem dia que vai ser assim. E faz parte da vida. Tem dia que você vai gostar da sua casa, tem dia que você vai detestar a sua casa. Tem dia que você vai acordar e vai olhar no espelho e vai dizer, eu sou linda, Deus, não estou brincando. Ai, o Senhor tem uma coisa maravilhosa, a melhor coisa que o Senhor fez nessa terra fui eu. Tem dia que você vai dizer assim, não me gosto mais. Porque são sentimentos. Isso são enganos. Nós não podemos viver por isso uma vida como se nós vivêssemos andando sobre a gelatina, entende? Imagina que esse chão fosse todo de gelatina e você ora bom, ora ruim, ora bom, ora ruim, ora bom. Não, mas viver sobre uma rocha, sobre aquilo que Deus diz. E o que Ele diz é que tem que valer para mim. E não o que eu estou sentindo que tem que valer para mim. Você entende? Se eu fosse viver pelo que eu sentisse, não sei nem se eu estaria aqui. Você entende? Quanta gente não estaria aqui se fosse viver pelo que sentisse? Mas, como você decidiu viver pela palavra, você vive, olha, hoje está desse jeito, mas amanhã é um dia diferente. E Deus nos prometeu. Deus está removendo cativeiro. Amém. E se foi Ele que prometeu, eu recebo. Amém? Como se Ele dissesse diferente, nós vamos ter que aceitar, mesmo não querendo, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas a vida é minha. Não é! A vida não é sua. A vida é dele. Ele deu para você. Se você entregou ela para Ele, você vai viver a rota dele, com responsabilidade. Ou você pode ser irresponsável com aquilo que Ele tem colocado na sua mão, é uma decisão nossa. Ele não vai decidir isso, Ele não vai decidir tudo. E vou viver de qualquer forma. E o que eu vou ter para apresentar para Ele, eu posso não entrar na alegria do meu Senhor. Você entende? Fiando pouco, coloca sobre o muito, entra na alegria do teu Senhor. Não é fiando pouco. Não é colocado sobre o muito e sai da alegria, vai para a tristeza do seu Senhor. Então, a gente canta e é tão lindo. Por Ele, para Ele que eu estou entregando a minha vida. Não sei se é assim, né? E é lindo! Mas tem a verdade? Tudo mentiroso, tudo mentira. E nem se arrepende, nem confessa, quando deveria dizer, não estou te entregando a minha vida, me perdoa porque eu quero viver outra vida. Eu não entendi que eu tenho um propósito, eu não quero ser responsável por essa vida. Me ajuda a ser. Você entende? Então que Deus possa trazer luz para nós hoje. Amém? Nós vamos orar agora. Você vai dizer, Deus, eu não quero mais idolatria no meu coração. Eu quero que os ídolos sejam removidos. Amém? Quem quer isso? Eu quero. Não sei se vocês querem, mas eu quero. Há tanta coisa que eu quis e Deus me deu. Mas aquilo satisfez só por um momento, só foi passageiro. Você entende? Há outras coisas que eu quero também. E que eu sei que Deus vai me dar. Mas a minha alegria não está nisso. Eu vou voltar a falar algo que Deus uma vez falou para mim. Estava falando sobre céu e dizendo, Deus, como o céu é lindo! Ruas de ouro, muros de cristais, as flores louvam, as flores louvam. Ai, que céu lindo! A gente
gente vai olhar ali, o rio é cristalino, que rio lindo, a árvore que dá um fruto todo mês, que coisa mais linda, Deus. E Deus falou, o que tu acha desse céu sem mim lá? Não, porque a graça do céu não está no quanto ele é bonito. Você entende? Compra uma mansão. Compra um carrão. Contrata uma banda bem linda e coloca ela para tocar. E fica lá só você. Você vai achar tudo chato. Quem entendeu? Porque as pessoas que você gosta e que você ama e que você quer não estão lá. Então não é o quanto a gente tem. Você entende? É o quanto Deus está presente naquilo que nós temos. Então você foi chamado para ser excelente. Amém? Amém. O que é uma pessoa excelente? Não é uma pessoa que tem tudo do melhor. Ela pode entrar numa favela e ela faz de uma favela um palácio. Mas uma pessoa sem a excelência pode ter um palácio e fazer do palácio uma favela. Um lugar onde ninguém quer ficar. Então Deus te chamou para ter um espírito excelente. Amém? Eu quero que você venha para frente agora e você vai dizer, Deus, eu quero ser independente emocionalmente dessas pessoas. Eu não sei quais são as pessoas que você tem empreendido no seu coração, tem esperado alguma coisa delas. Não espere nada de ninguém. Espere de Deus. A sua esperança está em Deus. Entregue o teu caminho para Deus. É Ele quem vai satisfazer os desejos do teu coração. É Ele quem vai trabalhar nas suas emoções. É Ele quem vai endireitar suas veredas. É Ele quem vai te colocar sobre muito. É Ele quem vai mudar a sua sorte. É Ele quem vai trazer a provisão para a sua casa. Você entende? Vem através do marido, vem. Pode vir, mas pode vir também através da esposa. Está lá em Provérbios 31. Olha que coisa linda aquela esposa lá, ajudando o marido, colocando ele em tronos. Que coisa mais maravilhosa. Então eu não sei de onde vem, mas vem do Senhor. E você tem que ser aquele que teme a Deus, aquele que respeita a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Você vai falar isso para Deus agora. Deus, eu estou preso, eu estou cativo nas minhas emoções. Eu estou presa nas minhas emoções com fulano de tal, com fulana de tal, ou com o meu trabalho. Eu estou preso com as coisas que eu desejo, que eu almejo. Eu não sei por que eu quero isso. Às vezes é para aparecer, às vezes é para mostrar para o outro que eu sou melhor, às vezes é por inveja, ou às vezes é por querer ter porque todo mundo tem. Eu não sei por que eu tenho isso, mas hoje eu descobri que eu tenho um propósito. E eu preciso ser responsável com aquilo que é o propósito, porque eu nasci para isso. Para Deus o que interessa é que eu cumpra, que eu seja responsável com aquilo que é o meu propósito, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai chamar a atenção, é isso que vai exaltar o nome do Senhor e o meu nome. Que o Senhor me ajude, Deus, a focar no meu propósito. Eu não sei qual que é o seu propósito, talvez ser um grande profissional na área, talvez ter uma família, talvez, sei lá, ser alguém especial para os seus pais. Eu não sei qual que é o seu propósito, talvez ser um pastor, ter um grande ministério, talvez ter uma profissão boa, eu não sei qual é, mas que o Senhor traga luz, entendimento, revelação nessa hora para o seu coração. Espírito Santo, revela o propósito de cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, e que eles sejam livres de toda dependência emocional, livres de tudo aquilo, Senhor, de toda a tortura cruel que tem causado exaustão, cansaço, medo, pânico nas suas emoções, tem trazido dores, Senhor, ao seu coração. Deus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara as nossas feridas. O Senhor fez isso na vida dessa mulher, da mulher samaritana. O Senhor pode fazer hoje na vida da Tua igreja, curando, sarando as emoções do Teu filho, da Tua filha, removendo, Senhor, as dores, as pragas, as maldições, tirando, Senhor, toda a tortura mental, todo espírito que muitas vezes tem, Senhor, trazido tormento, perturbação. Quando você te livra, pecar as forças, traz vida, vida em abundância, fortalece a fé, anima o coração, tira os medos, as torturas, Senhor. Meu Deus, leva ela a avançar e nunca retroceder aonde ela está cativa. Jesus, em nome de Jesus, ela seja livre agora. Espírito Santo, vem em nome de Jesus, removendo as algemas, quebrando as algemas, as correntes. Espírito de azar, solta a alma
dela agora, ela seja livre, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoe em nome de Jesus nas suas fraquezas, trazendo vida e vida em abundância, fortalecendo a fé, meu Deus, colocando a mente dela cativa a Cristo agora, todo o pensamento, entendendo que tudo vem do alto, tudo que ela precisa vem dos céus, meu Deus, que a fé seja aumentada, a graça venha sobre a vida dela, dá força, tira o cansaço emocional, Senhor, o cansaço físico, há dias que são tão desgastantes, há dias que são tão complicados, mas o Senhor é o Deus quem cuida, o Senhor é o Deus quem sara, o Senhor é o Deus quem fortalece, o Senhor é o Deus que anima, então gera dentro dela o longo ânimo, tira o estresse, tira a depressão, tira os medos, tira, Senhor, o espírito de fuga, e a alma, ela seja livre agora, a paz reine sobre o coração, o Senhor traga, Senhor, unção nova, renovo, em nome de Jesus, fortaleça a sua fé, anima o coração, tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que muitas vezes atormenta, causa exaustão, aonde ele está frustrado, decepcionado, Deus transforma, o Senhor transformou a vida dessa mulher, o Senhor pode transformar a vida desse homem, fortalecendo a sua fé, Senhor, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, coloca algo na tua mão hoje que eu não sei o que é, mas tem algo novo chegando nas tuas mãos, tem alguma bênção aqui sobre as tuas mãos, tu recebeu algo que eu não sei o que é, mas é brilhoso, o Espírito Santo vem com força, enche o coração da tua filha de poder, dá a saúde que ela necessita, tira, Senhor, os medos, dá luz ao seu entendimento, fortalece a fé, quebra as algemas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, enche o coração de virtudes, Senhor, dá força, tira o cansaço emocional, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que tem causado canseira, decepções, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, enche, Senhor, o coração do teu filho de poder, em nome de Jesus Cristo, glorifica o teu santo nome na vida dele, enche, Senhor, de paz, o Senhor pode preparar, Senhor, que capaz de propósito, filho, porque eu entendi, tira, Senhor, a depressão, em nome de Jesus, tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, onde ela está perdida, linha, Senhor, os passos dela, para que ela possa ser consolada, fortalecida em ti, dá, Senhor, alegria da salvação, da força que ele precisa, ajuda ele nas suas necessidades, pega a sua provisão, pega o Deus que tudo pode, Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, deixa o coração dele divino e paz, fortalece-lhe a fé, anima o coração, e tira a tristeza, tira o branco, tira, Senhor, as decepções, tira a amargura, tira, remove, Deus, toda a solidão, e dá, Senhor, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, Jesus, para o teu filho, para a tua filha, eles fiquem esperançosos no Senhor, e que eles recebam do Senhor, meu Deus, aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam, que eles entendam, Senhor, que é o Senhor o curador, que é o Senhor o libertador, que é o Senhor o provedor, que é o Senhor o salvador, que é o Senhor soberano de todas as coisas, que é o Senhor, e no Senhor nós encontramos tudo que nós necessitamos, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós colocamos, Pai, a vida de cada um dos teus filhos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor lute, papai, a favor da vida de cada um deles, colocando a Deus, através do Espírito Santo, paz no coração, Senhor, sabedoria, trazendo, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, o teu reino, o teu governo, a graça do Senhor abundante. Oramos a favor, Senhor, do teu povo, para que o teu povo seja fortalecido, abençoado, Pai. O Senhor honre teu nome na vida deles, Pai. Nós nos humilhamos e cremos em todo o coração que o Senhor está fazendo algo novo, algo extraordinário a favor da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos no Senhor e declaramos com a nossa boca e com o nosso coração que o teu propósito, Senhor, ele é mais importante do que a vida. E o teu propósito vai nos preservar, vai nos guardar, vai nos proteger para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Nós oramos a favor da vida de cada um dos teus filhos, pedimos o teu cuidado, a tua proteção, oramos para que o Senhor guarde o teu povo, livra o teu povo, Senhor, de qualquer tipo de mal. Oramos abençoando, Pai, cada família aqui representada, que a tua mão abençoadora
repouse sobre esta casa. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde cada família que está aqui, Senhor, representada por pessoas. Que a tua mão forte, Pai, esteja agindo a favor do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.